Líder de gangue de prisão intimida novo detento, sem saber que ele é um SEAL da Marinha. O silêncio no refeitório da penitenciária estadual de Oak Ridge era tão denso que você podia sentir o peso nos ombros. 300 detentos observavam Derek Van Morrison, o homem mais temido do Bloco C, caminhar lentamente em direção ao novo detento que acabará de entrar pela porta de metal. O idoso segurava uma bandeja com as duas mãos, seus cabelos grisalhos contrastando com o uniforme laranja desbotado, solto em seu corpo magro. Vejam só, rapazes. A voz de Derek ecoou pela sala. Parece que a casa de repouso perdeu um paciente. Risadas irromperam por todo o refeitório. Homens batiam as mãos nas mesas, assobiavam, apreciavam o espetáculo. Era assim que funcionava ali. Derek era o rei, e todos sabiam disso. Seus braços tatuados contavam a história de 2 décadas atrás das grades. Cada marca uma batalha vencida, cada cicatriz um inimigo derrotado. O homem mais velho parou no meio do corredor, seus olhos azuis claros encontrando os de Derek com uma calma que parecia deslocada naquele inferno de concreto. Ele tinha 68 anos. Seu nome era James Mitchell, mas ninguém ali sabia quem ele realmente era. Ninguém sabia que aquelas mãos calejadas segurando a bandeja do café da manhã já haviam desarmado bombas no Iraque, neutralizado alvos de alto valor no Afeganistão e sobrevivido a missões que permaneceriam confidenciais por mais 50 anos. James nunca imaginou que acabaria assim. 6 meses atrás, ele era um veterano respeitado, dono de uma pequena empresa de segurança em Seattle. Então veio a acusação de fraude fiscal, uma armação orquestrada por um ex-sócio corrupto que desviou fundos e plantou provas contra ele. Sem dinheiro para advogados caros ou conexões políticas, James viu o sistema judiciário fazer exatamente o que ele sempre soube que fazia: esmagar os pequenos e proteger os poderosos. Agora ele estava ali, cercado por homens que achavam que idade significava fraqueza. Com licença, senhor, disse James calmamente, tentando contornar Derek. Eu só quero tomar meu café da manhã. A palavra senhor desencadeou outra onda de risos. Derek deu um passo à frente, bloqueando completamente o caminho. Seus olhos escuros brilhavam com aquela fome de violência que mantinha seu reinado intacto. Ele construiu seu império com base no medo, e cada novo detento era uma oportunidade de lembrar a todos quem estava no comando. Você não entende como as coisas funcionam aqui, vovô? Derek se inclinou para a frente, seu hálito quente no rosto de James. Quando eu falo com você, você para. Quando eu pergunto algo, você responde. E quando eu mando você fazer algo, ele empurrou o peito de James com força. Você obedece. O empurrão deveria ter derrubado James. Deveria tê-lo feito tropeçar, demonstrar fraqueza. Mas seus pés pareciam presos ao chão de concreto. Seu corpo absorveu o impacto com um leve ajuste de postura, tão sutil que a maioria das pessoas nem notava. Mas Derek percebeu. E por uma fração de segundo, algo cruzou seu rosto. Confusão, talvez até um lampejo de incerteza. James manteve os olhos fixos em Derek, e qualquer um que olhasse de perto veria algo peculiar naquele olhar azul. Não era medo. Não era raiva. Era a serenidade perturbadora de alguém que já havia passado por situações muito piores do que aquela. Alguém que aprendeu há muito tempo que os homens mais perigosos raramente são os que gritam mais alto. Não quero problemas, disse James, com a voz baixa, mas firme. Deixe-me passar. Derek sentiu algo estranho no estômago, uma sensação que não sentia há anos. Mas reis não recuam, especialmente na frente de todo o reino. Ele sorriu, mostrando os dentes faltando de sua última luta séria, e se virou para sua gangue sentada em mesas próximas. Snake, Razor, venham aqui. Acho que nosso novo amigo precisa de uma lição sobre respeito. 2 homens se levantaram, seus corpos marcados por anos de levantamento de peso na prisão e cicatrizes de facas improvisadas. Snake tinha lágrimas tatuadas sob o olho esquerdo, 3 delas, uma para cada homem que matara lá dentro. Razor era menor, mas seus olhos tinham aquela frieza psicopática que fazia até os guardas manterem distância. James olhou brevemente para os 2 que se aproximavam, depois de volta para Derek. Internamente, sua mente já havia calculado 17 maneiras diferentes de neutralizar a ameaça. Pontos de pressão, ângulos de ataque, rotas de fuga. Era automático depois de 30 anos de treinamento militar de elite. Mas ele também sabia que a melhor luta é aquela que você evita. Última chance, disse James calmamente. Não faça isso. Derek riu, mas a risada soou forçada. Você está me ameaçando, velho? Você.
O que aconteceu nos próximos 3 segundos seria sussurrado pelos corredores de Oakridge por meses. Snake investiu primeiro, seu punho enorme cortando o ar em direção ao rosto de James. Mas James não estava lá quando o soco chegou. Ele se moveu com uma velocidade que parecia impossível para alguém da sua idade, seu corpo deslizando para o lado enquanto sua mão agarrava o pulso de Snake em um movimento fluido. O som de osso quebrando ecoou pelo refeitório como um tiro. Snake caiu de joelhos gritando, com o braço pendurado em um ângulo horrível. Razor hesitou por meio segundo, um meio segundo fatal. A palma da mão de James atingiu seu plexo solar com precisão cirúrgica, e Razor desabou no chão, lutando por ar como um peixe fora d'água. A bandeja do café da manhã caiu ruidosamente no chão. Ovos, torradas e café se espalharam pelo concreto. E James Mitchell estava no centro do caos, com a respiração ainda controlada e os olhos ainda calmos. Derek olhou para seus 2 melhores homens no chão, depois para o idoso sem um arranhão. Pela primeira vez em 15 anos como rei do Bloco C, Derek Morrison sentiu algo que havia esquecido que existia, medo genuíno. Mas na prisão, o medo se transforma em raiva. E a raiva exige sangue. Você está morto, Derek rosnou, com a voz trêmula de fúria mal contida. Está me ouvindo, velho? Morto. James apenas suspirou, como se estivesse cansado de uma conversa tediosa. Eu só queria tomar meu café da manhã. Guardas invadiram o refeitório, apitos soando e cacetetes nas mãos. Mas o estrago já estava feito. A estrutura de poder que governara Oakridge por anos havia acabado de ruir ao meio. E todos sabiam que o que viria a seguir faria esta manhã parecer um ensaio. Enquanto arrastavam James para a solitária, procedimento padrão após qualquer altercação, ele passou por uma mesa onde um prisioneiro mais velho lia um jornal velho. O homem abaixou apenas o suficiente para sussurrar: "Seal?" James não respondeu. Não precisava. Alguns reconhecem os seus. E se você está gostando desta história de como o erro do sistema colocou um lobo entre ovelhas, não se esqueça de assinar, porque o que Derek Morrison está prestes a descobrir mudará tudo o que ele pensa saber sobre o poder real. O confinamento solitário era uma caixa de concreto de 20x 25 cm projetada para quebrar mentes. A maioria dos presos saía dela destruída, com a sanidade destruída pelo peso esmagador do isolamento. James usava o tempo para meditar, para se concentrar no que sabia que viria a seguir. 48 horas de silêncio lhe deram uma clareza que a maioria dos homens jamais entenderia. Quando a porta de aço finalmente se abriu, o sargento Martinez estava lá com uma expressão que James já vira 1000 vezes, o olhar de um homem dividido entre o dever e a sobrevivência. Você causou uma cena e tanto, Mitchell. Derek anda espalhando que você é um homem morto ambulante. James saiu para a forte luz fluorescente do corredor. Eu me defendi. Só isso. Só isso. Martinez quase riu. Você colocou 2 dos melhores homens dele na enfermaria. O braço do Snake está destruído. O Razor ainda não consegue respirar direito. Ninguém faz isso com a equipe do Derek e vai embora. Então acho que veremos o que acontece. Martinez agarrou o ombro de James, sua voz se transformando em um sussurro. Escute. Eu também servi. Reconheço o jeito como você se move. Seja lá o que você fosse antes deste lugar, não importará quando 30 caras te atacarem no pátio. Peçam custódia protetora. Deixe-me transferi-los para fora do bloco C. James o encarou com a mesma calma inquietante. Fugir não resolve os problemas, sargento. Só os transfere para outro lugar. De volta à cela, James encontrou seu novo companheiro de cela, um nervoso rapaz de 23 anos chamado Marcus Webb, que contava os dias para sua libertação. Os olhos do garoto estavam arregalados, com uma mistura de espanto e terror. Cara, todo mundo está falando de você, sussurrou Marcus enquanto a porta da cela se fechava com estrondo. Estão dizendo que você é algum tipo de força especial ou algo assim. É verdade. James sentou-se em seu beliche e pegou o livro surrado que estava lendo antes do incidente. Fui professor por muito tempo. Ensinei as pessoas a manter a calma sob pressão. Mas Derek está planejando algo grande. Eu ouvi no pátio hoje. Ele está cobrando favores de todas as gangues da prisão, Irmandade Ariana, MS-13, até mesmo alguns dos caras da família guerrilha negra que normalmente odeiam. Ele está prometendo território, dinheiro para o refeitório, custe o que custar. James assentiu lentamente. Era exatamente isso que ele temia. Seu simples ato de autodefesa havia se transformado em algo que poderia destruir a prisão inteira.
Quantos homens ele está reunindo? 20, talvez 30. Todos jogadores sérios, sem nada a perder. A voz de Marcus falhou. Por que você simplesmente não pede o PC? Sai daqui antes que seja tarde demais. Porque estou cansado de fugir, Marcus. Tenho fugido da injustiça desde o dia em que meu ex-parceiro me incriminou. Fugindo de um sistema que escolheu acreditar em um empresário rico em vez de um veterano com TEPT. Fugindo da realidade de que tudo o que construí em 30 anos foi destruído porque confiei na pessoa errada. As palavras pairavam no ar, carregadas de uma dor que James raramente demonstrava. Pela primeira vez desde que chegou ao Akrid, uma rachadura apareceu em sua armadura de calma. Enquanto isso, no pátio da prisão, Derek comandava a corte como um chefão da máfia planejando um ataque. Sua equipe reconstruída o cercava, Snake com o braço engessado, Razor ainda ofegante, mas determinado a se vingar, e uma dúzia de novos rostos representando todas as principais gangues da prisão. Aquele velho me fez parecer fraco, rosnou Derek, com os punhos tão cerrados que os nós dos dedos ficaram brancos. Fez todos nós parecermos fracos. Sabe o que acontece quando as pessoas pensam que somos fracos? Começam a ter ideias. Começam a pensar que talvez não precisem pagar tributos. Talvez não precisem seguir as regras. Um skinhead enorme chamado Klaus, da Irmandade Ariana, inclinou-se para a frente. Qual é a jogada, Derek? Você quer que ele se torne permanente? Os olhos de Derek brilharam com satisfação maliciosa. Não. A morte é fácil demais. Eu quero que ele seja destruído. Quero que todos nesta prisão vejam o que acontece quando você me desrespeita. Vamos fazer de James Mitchell um exemplo que será lembrado pelos próximos 20 anos. Quando? Perguntou um líder de gangue latino de olhar frio conhecido como Diablo. Amanhã. Durante o recreio. Os guardas vão demorar a responder, convenientemente. Já paguei as pessoas certas. Derek sorriu, e era o sorriso de um predador imaginando a matança. Vamos espancá-lo tanto que ele vai implorar para acabarmos com ele. E então vamos embora e deixá-lo viver com a vergonha. O que Derek não sabia, o que nenhum deles sabia, era que James Mitchell não havia sobrevivido a 3 missões nas zonas de combate mais perigosas do mundo por estar despreparado. Enquanto conspiravam no pátio, James estava em sua cela fazendo algo que os teria aterrorizado se tivessem entendido o significado. Ele estava se lembrando. Lembrando das missões que nunca entraram nos registros oficiais. À noite em Kandahar, quando ele e sua equipe foram emboscados por 40 combatentes do Talibã e tiveram que lutar para escapar com nada além de facas e determinação. O resgate de reféns em Bagdá, onde neutralizou 6 insurgentes armados em uma sala escura como breu para salvar um jornalista sequestrado. A operação secreta na Somália que lhe rendeu uma medalha que ele jamais poderia exibir publicamente. James Mitchell fora treinado pelos melhores guerreiros que a América já havia produzido. Aprenderá a sobreviver em situações impossíveis, a transformar desvantagens em armas, a encontrar a vitória onde outros homens só viam a morte. A idade havia desacelerado um pouco seu corpo, mas também lhe dera algo que faltava aos lutadores mais jovens, sabedoria nascida de 1000 batalhas. Você realmente acha que consegue enfrentar 30 caras? Perguntou Marcus, observando James fazer alongamentos lentos e precisos no chão da cela. James fez uma pausa, com a expressão distante. Quando eu era mais jovem, talvez acreditasse que conseguiria. A idade ensina a humildade. Mas às vezes você não luta porque acha que pode vencer. Você luta porque é a coisa certa a fazer. Porque se você não se levantar quando for preciso, então tudo em que você acreditava era mentira. Naquela noite, quando as luzes se apagaram no bloco C, 2 homens muito diferentes se prepararam para a mesma batalha. Derek Morrison reuniu armas, estiletes feitos de metal afiado, meias cheias de pilhas, tiras de arame farpado. Ele traçou estratégias com seus aliados sobre ângulos de ataque, como maximizar o dano, como fazer a surra durar o máximo possível. James Mitchell sentou-se em meditação, com a respiração lenta e controlada, a mente límpida como água parada. Ele não estava se preparando para lutar contra 30 homens. Estava se preparando para sobreviver a eles. E para um nave SEAL que havia sobrevivido ao pior que o mundo poderia lhe impor, sobreviver era apenas mais uma missão. A única questão era quantos deles ainda estariam de pé quando tudo terminasse. A manhã chegou com o estrondo metálico das portas da cela se abrindo. James se levantou antes do chamado para acordar, como fazia todos os dias nos últimos 40 anos. Seu corpo se moveu por uma série de alongamentos que pareciam simples,
mas ativavam cada grupo muscular com precisão. Marcos observava de seu beliche, hipnotizado pelos movimentos fluidos. Você sabe que vai acontecer hoje, né? Sussurrou Marcos. Todo mundo sabe. A prisão inteira está prendendo a respiração. James assentiu lentamente, revirando os ombros. Então hoje descobriremos do que realmente somos feitos. A rotina do café da manhã era assustadoramente silenciosa. Os detentos se moviam com cuidado, mantendo a cabeça baixa, pressentindo que algo explosivo estava prestes a acontecer. Até os criminosos mais experientes sabiam quando ficar fora do caminho. James pegou sua bandeja e sentou-se a uma mesa vazia, comendo metodicamente enquanto seus olhos examinavam a sala com atenção treinada. Derek sentou-se do outro lado do refeitório, cercado por sua equipe expandida. O rosto do líder da gangue era uma máscara de expectativa, como uma criança esperando para abrir presentes na manhã de Natal. Ele olhava para James, depois para o relógio, contando os minutos até a hora do recreio, quando o verdadeiro show começaria. Foi então que um visitante inesperado se aproximou da mesa de James. Um homem negro mais velho, com têmporas grisalhas e olhos inteligentes, sentou-se sem pedir permissão. Seu nome era William Carter, e ele estava em Oakridge há mais tempo do que qualquer um conseguia se lembrar. Os detentos o chamavam de o professor porque, antes de sua condenação por homicídio culposo, ele lecionava história em uma universidade. O senhor causou um rebuliço, Sr. Mitchell, disse Carter baixinho, sua voz quase inaudível acima do barulho do refeitório. Derek está planejando algo para o pátio hoje. Algo grande. Eu já imaginava. Carter estudou James com a atenção cuidadosa de alguém que passou décadas lendo as pessoas. O senhor não está com medo. Isso é incomum. A maioria dos homens que enfrentam o que o senhor está enfrentando estaria apavorada ou fingindo ser durão. O senhor está apenas calmo. O medo obscurece o julgamento. Preciso de clareza para o que está por vir. O senhor é militar? Perguntou Carter, embora seu tom sugerisse que ele já sabia a resposta. James deu uma mordida na torrada, mastigando lentamente antes de responder. Há muito tempo. Vida diferente. Carter se aproximou, sua voz ficando ainda mais grave. Eu era do exército. Vietnã. 2 missões. Reconheço seu jeito de se portar. O jeito como você avalia ameaças sem parecer olhar. Você não é apenas militar. Você é das operações especiais, não é? James não respondeu, mas seu silêncio foi confirmação suficiente. Escute-me, continuou Carter, com urgência. Derek reuniu 30 homens para isso. Eles estão estocando armas há dias. Os guardas foram pagos para fazer vista grossa. Você está entrando em uma execução disfarçada de briga de prisão. Então por que está me contando isso? A expressão de Carter escureceu com a dor antiga. Porque 20 anos atrás, eu assisti a 3 homens espancando um garoto até a morte no chuveiro. Eu estava com muito medo de intervir. O rosto daquele garoto me assombra todas as noites. Não vou cometer esse erro de novo. Ele fez uma pausa e acrescentou baixinho, posso te ajudar. Alguns de nós, caras mais velhos, lembramos o que significa honra. Não somos mais lutadores, mas podemos te proteger, criar distrações e equilibrar um pouco as coisas. James encontrou seus olhos, vendo convicção genuína ali. Agradeço a oferta, mas não quero que mais ninguém se machuque por minha causa. Tarde demais para isso. Derek está fazendo disso uma questão de poder, de enviar uma mensagem. Se você cair, ele vai escolher outro alvo na semana que vem. Alguém mais fraco. Alguém que não consegue se defender. Carter se levantou lentamente. O tempo de recreação é em 2 horas. Se mudar de ideia sobre ajuda, saberá onde nos encontrar. Enquanto Carter se afastava, James sentiu algo mudar dentro dele. Ele estava preparado para enfrentar isso sozinho, para aceitar quaisquer consequências que viessem de se defender. Mas Carter estava certo. Não se tratava mais apenas dele. Tratava-se de que tipo de lugar Oakridge se tornaria se a brutalidade de Derek não fosse contestada. As 2 horas antes do recreio pareceram dias. James voltou para sua cela e deitou-se em seu beliche, mas sua mente elaborava cenários com a precisão tática que o mantinha vivo em zonas de guerra. 30 atacantes. Múltiplas armas. Espaço limitado para manobrar. As probabilidades eram objetivamente terríveis. Mas James já havia enfrentado probabilidades terríveis antes. Ele se lembrou de uma missão noturna em Fallujah,
quando sua equipe de 6 homens foi encurralada por insurgentes em um prédio bombardeado. Em desvantagem numérica de 5-1, com pouca munição e sem reforço imediato disponível. Seu comandante lhe pediu opções, e James respondeu com 3 palavras que se tornaram um mantra para toda sua carreira: adapte-se, improvise, sobreviva. O primeiro atacante veio da esquerda de James, um homem magro com uma haste de metal afiada apontada para suas costelas. O corpo de James se moveu antes que sua mente consciente registrasse a ameaça, décadas de memória muscular assumindo o controle. Ele girou sobre o pé de trás, a lâmina passando inofensivamente pelo ar enquanto sua mão disparava e atingia a articulação do cotovelo do agressor. O estalo nauseante foi seguido por um grito quando a haste bateu no concreto. Mais 2 homens o atacaram simultaneamente, de lados opostos. James se abaixou, acertando as pernas de um deles enquanto seu cotovelo se cravava no maxilar do outro. Os 2 homens caíram com força no chão, um inconsciente antes de aterrissar, o outro agarrando o joelho quebrado. O pátio explodiu em caos. A execução cuidadosamente planejada de Derek durou apenas 15 segundos antes de desmoronar. Seus homens não esperavam isso. Não esperavam que o velho se movesse como água, golpeasse como um trovão, desmantelasse lutadores de prisão treinados com precisão cirúrgica. O que vocês estão esperando? Derek gritou para sua equipe. Todos vocês. Derrubem-no. O ataque se transformou em um enxame. Homens vinham até James de todas as direções, armas balançando, punhos voando, desespero substituindo a estratégia. Mas James havia sido treinado exatamente para esse cenário. No treinamento dos SEALS, eles chamavam isso de combate corpo a corpo em território hostil. Os instrutores enviavam 6 homens de uma vez contra um único operador, ensinando-os a usar o caos como arma, para transformar a quantidade de inimigos em desvantagem. James se tornou uma tempestade de violência controlada. Cada movimento servia a múltiplos propósitos: um bloqueio que se transformava em golpe, uma esquiva que posicionava um atacante no caminho de outro, um arremesso que usava o impulso de um homem para derrubar outros 2. Sua respiração permanecia estável mesmo enquanto corpos caíam ao seu redor como peças de dominó. Um skinhead enorme chamado Klaus avançou com um pedaço de corrente, balançando-a em arcos amplos que teriam esmagado ossos. James esperou até o último segundo possível e então entrou no arco do golpe, onde a corrente não tinha força. Seu golpe com a palma da mão na garganta de Klaus o derrubou instantaneamente, ofegando por um ar que não vinha. Snake avançou apesar do braço quebrado, movido pela raiva e lealdade a Derek. Um chute rápido no joelho fez Snake cair, seu grito ecoando pelo pátio enquanto seu braço ferido recebia o impacto da queda. A luta havia se tornado uma aula magistral de eficiência em combate. James não tentava machucar ninguém mais do que o necessário. Cada golpe era calculado, preciso, projetado para incapacitar sem causar danos permanentes. Mas o grande número de corpos se acumulando ao seu redor contava uma história que seria comentada em prisões por todo o país por muitos anos. Derek viu seu império ruir em tempo real. 10 homens mortos. 15. 20. O velho nem respirava com dificuldade, enquanto os melhores lutadores de Derek jaziam gemendo no concreto. O pânico começou a substituir a raiva do líder da gangue quando ele percebeu a terrível verdade. Ele havia trazido 30 homens para lutar contra uma lenda, e a lenda estava vencendo. Carter e seu grupo de detentos mais velhos se adiantaram, formando um perímetro flexível ao redor da luta. Eles não estavam brigando, estavam testemunhando, sua presença uma declaração silenciosa de que aquilo não era apenas mais uma surra na prisão. Era a justiça confrontando a brutalidade. Parem! A voz de Derek falhou em desespero. Parem todos! Os atacantes restantes recuaram, incertos. Eles se alistaram para ajudar a espancar um velho, não para ver seus amigos serem sistematicamente desmantelados por alguém que lutava como se a violência fosse uma língua que ele falava desde nascimento. James estava no centro de um círculo de homens caídos, sem um arranhão sequer, seu uniforme laranja mal desgrenhado. Ele olhou para Derek com aqueles olhos azuis perturbadoramente calmos e disse baixinho: "Acabou, Derek. Vá embora." Mas Derek Morrison não construiu sua reputação fugindo de desafios. Ele puxou uma haste da cintura, um pedaço perverso de aço afiado que ele estava guardando para o golpe final, e avançou sobre James com um olhar assassino. James se moveu como um raio. Em um momento, Derek estava avançando com a arma em punho, no outro estava deitado de costas com o joelho de James em seu peito e sua própria haste pressionada contra sua garganta. "Escute-me com muita atenção", disse James,
com a voz baixa o suficiente para que apenas Derek pudesse ouvir. Matei homens que eram mais bem treinados, mais bem armados e mais bem liderados do que você jamais poderia esperar ser. A única razão pela qual você ainda respira é porque eu escolho a misericórdia em vez da justiça. Você vai dizer a todas as gangues desta prisão que estou fora dos limites. Você vai passar o resto da sua sentença lembrando que sua reputação morreu aqui hoje porque você confundiu idade com fraqueza. James se levantou suavemente e jogou a faca pelo pátio. Derek ficou ali, ofegante, o corpo congelado por uma combinação de medo e choque. O silêncio no pátio era absoluto. 300 detentos tinham acabado de testemunhar o impossível. Um homem de 68 anos havia derrotado sozinho 30 dos homens mais violentos da prisão sem matar ninguém, sem perder o controle, sem nem suar. Então Carter começou a bater palmas lentamente. Foi acompanhado por outro detento, depois outro. Em segundos, metade do pátio aplaudia, não a violência, mas o princípio por trás dela. A ideia de que a justiça poderia triunfar sobre a brutalidade, de que a coragem poderia derrotar o medo. Os guardas finalmente correram para o pátio, mas encontraram a luta já encerrada. O sargento Martinez se aproximou de James, com uma expressão que misturava descrença e respeito. Mitchell, que diabos você é? James ajeitou o uniforme. Só um homem que queria tomar seu café da manhã em paz. Enquanto conduziam James para longe, ele passou por Derek uma última vez. O líder da gangue olhou para ele com os olhos arrasados. Como? Derek grasnou. James fez uma pausa e olhou para ele com algo quase como pena. Você construiu seu poder com base no medo, Derek. Mas o medo é a base mais frágil que existe. A verdadeira força vem da disciplina, de saber quem você é quando tudo lhe é tirado. Você nunca teve uma chance porque nunca entendeu como é o verdadeiro poder. A investigação sobre o incidente no pátio durou 3 semanas. O diretor analisou imagens de segurança e entrevistou dezenas de detentos, tentando desvendar como 30 homens foram parar na enfermaria após atacarem um detento idoso. Mas a prisão tem seu próprio código de silêncio, e até mesmo os antigos aliados de Derek se recusaram a fornecer detalhes que pudessem fazê-los parecer fracos. O relatório oficial declarou combate mútuo entre membros de gangue, com James Mitchell listado como tendo agido em legítima defesa. Mas a verdade se espalhou mesmo assim, levada a todos os blocos de celas, a todas as prisões do estado. A história do Navy SEAL que derrubou um império prisional se tornou uma lenda. Quando James retornou ao bloco de celas, se após uma semana em custódia protetora, a atmosfera havia se transformado completamente. Os homens acenaram respeitosamente quando ele passou. Alguns tentaram apertar sua mão. A tensão predatória que definirá o bloco por anos havia evaporado, substituída por algo que quase se assemelhava à ordem. Derek Morrison ocupava um tipo diferente de cela agora, não fisicamente, mas psicologicamente. Sua equipe havia se desfeito, suas alianças dissolvidas, sua reputação destruída. Ele sentava-se sozinho nas refeições, evitava contato visual nos corredores, tornou-se um fantasma assombrando o império que um dia governou. Marcos não conseguia conter o espanto. Cara, tudo é diferente agora. As pessoas realmente esperam na fila para atender o telefone em vez de brigar. Os chuveiros são seguros. É como se você tivesse mudado a prisão inteira só por enfrentar o Derek. James estava sentado em seu beliche, lendo seu livro surrado. Eu não mudei nada, Marcos. Só mostrei às pessoas que os valentões só têm o poder que você dá a eles. Derek controlava este lugar porque todos acreditavam que ele era invencível. No momento em que essa crença se desfez, seu poder também se desfez. Carter visitou a cela de James dias depois, com o rosto envelhecido e cheio de paz. O que você fez lá fora me lembrou que ainda somos humanos aqui, que ainda temos escolhas. Estou aqui há 23 anos. Nunca vi alguém tornar este lugar melhor simplesmente se recusando a abrir mão de seus princípios. As semanas se transformaram em meses. James estabeleceu uma rotina, exercícios matinais que atraíam curiosos, tardes na biblioteca alfabetizando detentos que nunca haviam aprendido a ler corretamente. Ele não buscava liderança, mas sua presença havia se tornado uma força estabilizadora que até a administração notou. O sargento Martinez o chamou de lado durante o almoço. Fiz um pedido ao Conselho de Liberdade Condicional. Mencionei sua conduta, sua influência positiva. Com seu histórico militar e bom comportamento, você pode ser elegível para a liberdade antecipada em 6 meses, em vez de 5 anos. A audiência de liberdade condicional ocorreu mais rápido do que o esperado.
James sentou-se diante de um painel de 3 autoridades que analisaram seu caso com ceticismo que adivinha de anos ouvindo detentos reivindicarem redenção. Sr. Mitchell, começou o oficial responsável, o senhor teve uma estadia bastante agitada em Oakridge. Também recebemos cartas de 17 detentos solicitando sua libertação antecipada. Isso é inédito. Ele se inclinou para a frente. A diretoria decidiu conceder a libertação antecipada, com efeito em 30 dias. O senhor ficará em liberdade condicional por 2 anos com as condições normais. Em seu último dia em Oakridge, James caminhou pelo bloco de celas uma última vez. Marcos o ajudou a fazer as malas, com os olhos marejados de emoção. Cara, o senhor foi a prova de que pessoas boas ainda existem. Você vai cumprir sua pena, Marcos. Vai sair daqui em 8 meses de cabeça erguida. E vai se lembrar de que seu passado não define seu futuro. Suas escolhas, sim. Ao se aproximar do último portão, James passou por Derek Morrison varrendo o corredor, uma tarefa que seria impensável meses atrás. O ex-líder da gangue parou e olhou para James com uma expressão que havia evoluído do ódio para algo mais complexo. Mitchell, disse Derek calmamente. Você poderia ter me matado naquele dia. Provavelmente deveria. Por que não fez isso? James considerou a pergunta cuidadosamente. Por que vingança não é justiça, Derek? E por que todo homem merece uma chance de se tornar algo melhor do que seu pior momento? Até você. Derek assentiu lentamente, com algo se movendo por trás de seus olhos. Se valer a pena. Sinto muito. Por tudo isso. Então melhore. Isso vale mais do que qualquer pedido de desculpas. O portão se abriu e James Mitchell saiu da penitenciária estadual de Oakridge para o sol brilhante da manhã. Uma pequena empresa de segurança lhe ofereceu um cargo de consultor. Notícias sobre sua formação militar e a reforma prisional chegaram a pessoas que valorizavam esse tipo de experiência. Não era muito, mas era um começo. 6 meses depois, James recebeu uma carta encaminhada de Oakridge. Era de Marcos, que havia sido libertado dentro do prazo. O jovem havia conseguido um emprego em um centro comunitário, ensinando crianças em bairros problemáticos sobre segundas chances e o poder de fazer escolhas melhores. Retanket James forschoven hin wat real strentren looked like. James Miledas heridit, den carefully filled it away with other letters that had arrived from Carter, from reformed gang members, even from Sergia Martinez who derretira. It one reminder that standing up when it matters creates ripples that spread farther than you can see. The best revenge sted destroying those who hurt you. It's becoming living proof that their cruelty could not to break you, that their injustice could not to define you, that their darkness could not to extinguish your light. James Mitchell had discovered that service was its own reward, that principles were worth fighting for, and that one person standing firm could change everything. Redentere do Oakridge as prisioneiro 84.291. Releft a something ao sentirelli, a reminder that true power does not come from fear or violence, but from the unshakable conviction that some things are worth stand up for, no matter the cost. Derek Morrison learned that lesson the hard way, and it cost him everything refought made him strong. If the story moved you, hit subscribe because the world needs more reminders that real strength is about domination, it's about dignity. That true power comes from discipline, not destruction. And that sometimes the most dangerous person in the room is the one who looks the least threatening, because they've already survived battles that would break everyone else.